Reinações de Narizinho, o livro que transformou a história da literatura infantil brasileira. Olá, eu sou a Bel e neste canal eu falo sobre literatura infantil. Aqui eu te ajudo a conhecer os melhores livros infantis para ler para o seu filho. E no vídeo de hoje, esse vídeo que faz parte da playlist Clássicos da Literatura Infantil, você vai conhecer o grande clássico da literatura infantil brasileira, Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Esse foi um dos livros lidos no Clube da Bel em 2022 e eu preciso dizer que foi o livro que eu mais gostei de ler. Ele foi o livro que mais prendeu a minha atenção, que mais realmente conseguiu me levar para o mundo da imaginação, conseguiu me levar para dentro da história. Foi uma delícia ler, foi uma delícia conhecer esse livro junto com o pessoal no grupo. E se você quiser ler e conhecer outros clássicos da literatura infanto-juvenil, você pode participar do Clube da Bel também. Você encontra todas as informações sobre o Clube da Bel aqui embaixo na descrição do vídeo. Monteiro Lobato ficou conhecido como o pai da literatura infantil brasileira. Isso porque ele foi o primeiro autor brasileiro que escreveu livros feitos para as crianças, que fossem livros realmente de literatura, livros de histórias que fossem legais para elas. Até o Monteiro Lobato começar a escrever as suas histórias, que começaram ali com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, os livros que as crianças brasileiras tinham acesso eram geralmente traduções, e traduções em português de Portugal, de livros clássicos da Europa. Ou então tinham já alguns autores brasileiros que escreviam para crianças, mas era geralmente uma escrita mais voltada para a escola, uma escrita mais voltada para a educação, sabe? Aqueles livros paradidáticos. Não eram livros para que as crianças se divertissem e entrassem no mundo da imaginação, como acontece com Monteiro Lobato, como acontece com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, o Sítio do Pica-Pau Amarelo fez muito parte da minha infância. Eu peguei a fase daquele sítio que a Emília era a Isabelle Drummond e eu acho que eu assistia todos os dias, assim, eu lembro muito, marcou muito a minha infância, eu gostava muito de assistir, mas até poucos anos atrás eu nunca tinha lido nenhum livro do Monteiro Lobato, eu nunca tinha lido nenhuma das histórias. E o Monteiro Lobato, não sei se você sabe, mas ele é bem polêmico, ele é um autor muito polêmico. E por que isso? Porque Monteiro Lobato é considerado por algumas das suas obras racista, um autor racista. Dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente encontra algumas falas, algumas situações em que a gente percebe um tratamento desrespeitoso e, inclusive, alguns termos que hoje em dia são totalmente inaceitáveis. A gente pode, claro, né, se transportar para aquele momento da época, pensar que, mas esse livro retratava uma situação, uma época em que isso era normal. Então a gente tem que, né, fazer esse recorte do tempo e fazer as nossas escolhas. Tem um vídeo em que eu falo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui para vocês assistirem mais tarde, onde eu falo sobre as duas opções que a gente tem quando encontra esse tipo de situação, esse tipo de escrita no livro, né? Alguns termos que não são adequados, que não são coisas com as quais a gente concorda e que a gente quer passar adiante para as nossas crianças. A gente tem duas opções, né? Uma delas é não ler, é cortar e realmente assim censurar essa parte, ou então, aí depende sempre da idade da criança, para crianças que já são mais maduras, a partir talvez de uns 7, 8, 9 anos de idade, conversar. Mas nunca a gente pode deixar isso passar batido. Existem várias edições de Reinações de Narizinho, mas eu escolhi essa aqui pra gente ler no clube, porque essa edição, ela justamente traz em destaque, traz algumas notas para esses momentos em que aparecem falas racistas ou que aparecem alguns termos que a gente não conhece, que a gente não usa mais. Quando tem alguma situação assim, o texto, ele traz um destaque, né? Ele tem ali um negrito e um sublinhado, e aqui embaixo, como falas da Emília e da Narizinho, ele traz umas notas, umas explicações como conversa das meninas. Esse livro aqui também traz o texto integral da última edição de Reinações de Narizinho, que foi escrita em 1947. Isso é outra coisa muito interessante. Ao longo dos anos, Monteiro Lobato ele foi escrevendo e foi reescrevendo as suas histórias. Reinações de Narizinho, que foi seu primeiro livro, antes tinha um outro nome, se chamava A Menina do Narizinho Arrebitado. E eu, inclusive, por saber dessa informação, vivo trocando nome, vivo falando que é o livro da Menina do Narizinho Arrebitado, mas não, é Reinações de Narizinho. Já passei umas vergonhas com isso, mas enfim, né, Bel sendo Bel.
A outra coisa importante é que esse livro aqui ele tem um ótimo custo-benefício. Vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês verem, mas ele tem um preço muito bom e é um livrão, né? Um livrão de capa dura pesado, bonito, tem a diagramação super boa da gente ler, tem essas notas que são super interessantes e tem algumas ilustrações, principalmente na divisão dos capítulos e um pouquinho também dentro das histórias. É um livro desses que vale a pena investir para ter em casa. Enfim, eu falei pra vocês que apesar de conhecer muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de ter assistido a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu só fui ler os textos agora, depois de adulta. E mesmo já tendo ouvido muitos posicionamentos contra até o fato de conhecer a obra de Monteiro Lobato, eu fiz a escolha de ler o livro, de ler Reinações de Narizinho, que foi o primeiro livro dele lá no clube, né? Abri esse livro pra mais gente ler junto, porque eu queria realmente conhecer o livro e pensar assim, se realmente por esses fatos, como muitos outros autores também têm, né, coisas lá no passado e coisas do seu posicionamento mesmo com as quais a gente não concorda, se esse fato seria suficiente pra gente jogar toda a obra do Monteiro Lobato no lixo. E lendo junto com o grupo, a gente decidiu que não, a gente chegou à conclusão, né, que não, porque esse livro realmente foi o livro que eu mais gostei de ler. Monteiro Lobato escreve muito bem, escreve de um jeito que leva a gente pro mundo da imaginação. Acontecem coisas absurdas e ele traz vários personagens, né? Se você também assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, você vai lembrar que de vez em quando aparece, sei lá, o Peter Pan, aparece personagens de outras histórias, aparece o Popeye, personagens de desenho animado que entram, que vão ali pro sítio. E eu até pensava que isso era um pouco coisa da adaptação pra TV, mas não, isso tudo tá ali dentro da história, né? O Monteiro Lobato ele consegue trazer várias conversas e isso aumenta o nosso repertório, o nosso leque cultural de um jeito muito legal e muito interessante. A forma também como o Monteiro Lobato descreve as cenas, né, fala dos detalhes, isso vai fazendo a nossa mente criar imagens e é muito, muito, muito gostosa a leitura. É uma leitura muito fluida e é uma leitura que já funciona com crianças pequenas. Crianças ali por volta dos 4 anos já vão curtir ouvir as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por mais que tenha alguns detalhes que elas não vão pegar, algumas referências que vão ficar mais pra frente, elas já vão conseguir imaginar. Ah, e se você tá gostando do vídeo, aproveita e curte, deixa o seu joinha, porque assim você faz com que esse vídeo, com que o conteúdo aqui do canal chegue a mais pessoas e chegue a mais crianças também. Existem vários livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo e esse aqui é o primeiro. Esse aqui é onde tudo começa a acontecer. Nesse livro aqui a gente encontra a história da Narizinho Arrebitado, que é, né, o início, como começa o sítio. Aí tem uma história sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois tem a história do Marquês de Rabicó, o casamento de Narizinho, eles vão lá pro Reino das Águas Claras. Depois aparece o Gato Félix na história. E aí acontecem várias aventuras das crianças. Os personagens dos contos de fadas vêm pro sítio, eles inventam outros personagens, inventam um irmão pro Pinóquio. E aí a Emília é uma personagem que é muito legal de acompanhar ao longo dessas histórias, porque ela evolui muito como personagem. Ela começa ali como uma bonequinha burrinha e ela vai ficando inteligente, vai ficando esperta, ela vai inclusive ganhando uma malícia, né? Lá no início da história se fala muito que ela é bobinha, que ela não consegue entender as coisas, que ela não sabe mentir. E lá no final ela já tá inventando um monte de coisa e sendo aquela Emília que a gente conhece. Eu já amava o Sítio do Pica-Pau Amarelo e agora estou muito mais apaixonada ainda. Ler Reinações de Narizinho foi uma leitura muito, muito, muito especial e é uma leitura que eu recomendo para você também. Eu recomendo inclusive para você que já ouviu sobre as polêmicas do Monteiro Lobato. Eu recomendo que você leia e tire suas próprias conclusões. É muito mais legal quando a gente consegue decidir do que simplesmente ouvindo e reproduzindo os outros discursos. E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!